Olá, bom dia! Oi, Isabel. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Vocês vão me falando se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Bom dia! Aê, deu certo! Conseguimos! Bom dia, pessoal que tá chegando, tá entrando. Deixa eu tentar arrumar aqui a imagem. Acho que assim fica melhor. Tá sem som? Ué, peraí. Por que tá sem som? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Peraí. Som tá ativado, o som tá ligado. Mais alguém não tá me ouvindo, gente? Isabel falou que não tá me escutando. Vocês estão me ouvindo? Então, de repente, coloco o fone de ouvido pra ver se fica melhor. Estão ouvindo agora? Ah, então tá bom. Pronto. Deu certo. Aê, importante. Bom dia. Agora tá ok? Estão me ouvindo? O pessoal tá entrando, tá chegando pra gente conversar um pouquinho. Uma conversa bem bacana hoje. Vamos falar sobre estímulo, sobre psicomotricidade. Ah, legal. Qualquer coisa aí vocês vão me avisando, tá bom? Se tiver ruim o som, a imagem, que eu quero mostrar algumas coisas aqui pra vocês, a gente vai falar, vai conversar, então vocês vão me sinalizando. Bom dia pra todo mundo aí que está chegando, né? Pra nossa conversa, que deu certo. Êêê! Ontem, infelizmente, não consegui, tava chovendo por aqui, aí a chuva até parou, mas a internet tava ruim, a luz tava ruim, aí, né? Com medo de não dar certo, de parar no meio do caminho, a gente achou melhor remarcar para hoje, que tenho certeza que a gente vai poder ter uma conversa bacana, legal. Vai ficar gravado no canal do Ciesp, então depois quem vocês quiserem indicar, quiserem assistir de novo, mostrar para os amigos, mostrar para todo mundo, vai ser bem bacana aí. Eu trouxe alguns materiais, algumas coisas pra gente conversar, pra gente compartilhar. Espero que seja uma conversa bem agradável, certo, gente? Então, ó, todo mundo chegando, falando oi pra quem tá chegando, oi pra quem veio, oi pra quem esse sábado de manhã pôde estar aqui conosco, de repente vocês estão trabalhando, estão estudando, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa conversa, o pessoal vai chegando, vai conversando. Eu quero realmente hoje nessa live que a gente possa conversar, que a gente possa trocar figurinhas, tá? Não é de manhã, mas vamos tomar um chá da tarde. Um chá com café, com água, o que vocês quiserem. Então conversem comigo, troquem, falem, façam perguntas, né? E a gente vai trocando aí um pouquinho. Então, para quem não me conhece, eu sou a Valéria, sou psicomotricista, psicopedagoga, sou professora e a convite do CS, mais uma vez, em bater um papinho com vocês. E a gente vai falar sobre psicomotricidade e estimulação, que acho que nesse momento que a gente está vivendo é um assunto muito bacana. É um assunto muito bacana a todo momento, mas eu acho que neste momento muito mais. Essa importância do estimular, né? E nós vamos focar sim, a gente vai falar do indivíduo do modo geral, da estimulação de modo geral, mas uma coisa que eu falo muito, quem já me conhece, já ouviu, é meio repetitivo, mas a importância principalmente dessa estimulação na primeira infância, na educação infantil. Então você que tem filho na primeira infância, você que é professor de educação infantil, até um primeiro ano, né? Porque hoje, quando a gente fala de primeiro ano, a gente está falando de uma criança que está ainda aí nesse processo de primeira infância, num processo final, mas ainda é uma primeira infância, até os 6 anos. Essa é a Isabel, obrigada. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Filho, sobrinho, amigo. E para quem não tem, o que é bacana ter a clareza ou a noção dessa importância da estimulação na primeira infância, tá? De repente, até você pode se identificar um filho, um sobrinho, um aluno, alguém que é mais velho, mas você passa a entender ou ter uma clareza de algumas situações, de algumas coisas, e falar, poxa vida, fez sentido. A gente fala de estimular, é ajudar esse indivíduo, ajudar essa criança, ajudar essa pessoa, né, a crescer e a desenvolver com mais destreza, com mais qualidade, as habilidades que ele precisa. Vamos pensar que todo indivíduo, que todo ser humano, que toda criança ele vai crescer, vai passar pelos estágios de desenvolvimento, tá? E vai ser capaz, sim, de passar. Mas como ele vai passar?
como ele vai crescer dentro disso, como ele vai evoluir, que diferença tem quando ele tem um estímulo para melhorar a qualidade, a destreza com que ele pratica, com que ele realiza essas habilidades dentro de cada faixa etária. Tudo bem? Até aí? Estão junto comigo, todo mundo acompanhando a minha linha de raciocínio? Então tá bom, vão comentando aí, vão falando. Vamos trocar um pouquinho aí qual que é a realidade de vocês, tá? Vamos voltar um pouquinho. Então vamos pensar um pouquinho. O que é psicomotricidade, né? Às vezes as pessoas acho que não têm muito claro do que é isso. Então eu vou trazer de uma forma bem sucinta e claro, para dar margem aí para nossa conversa e um entendimento para esse momento, né? E para nossa que você precisa. Claro que aí existem vários livros, vários autores. Vou até mostrar um aqui muito bacana que eu estou usando como base hoje para nossa conversa, para a gente poder conversar, para a gente poder ter aí uma base teórica. A base teórica é sempre legal, mas muito mais que isso, hoje eu quero trazer conceitos práticos de como colocar em prática isso. Porque quando a gente fala de psicomotricidade também, de estímulo, de avaliação, eu tenho um conhecimento, um conteúdo como especialista, que é uma avaliação diferente. Você mãe, você professora, você que convive por algum motivo com a criança, você não vai fazer essa avaliação de especialista, mas você vai ter um olhar diferente. Mais do que tudo, eu quero que no final dessa conversa vocês saiam com um olhar diferente sobre a importância da psicomotricidade, da estimulação, ou até muitas coisas que a gente vai falar aqui, algumas atividades, você vai falar assim, ué, mas eu já faço isso com meu filho, com meu sobrinho, com meu aluno, seja com qual criança ou indivíduo você tem contato. Mas, porém, o seu objetivo, o seu olhar não é esse. Então, quando a gente fala de estimulação e de psicomotricidade, é ter claro na sua cabeça qual é o olhar, qual é o objetivo, o que você quer alcançar e o que você quer estimular naquele indivíduo para que ele transite, para que ele saia de uma determinada etapa e vá para outra, para que ele evolua, para que ele cresça, ou o que você quer que ele melhore, que ele tenha mais destreza, que ele tenha mais qualidade, tá bom? Essa é a nossa linha de raciocínio na nossa conversa de hoje. Então vamos falar de psicomotricidade. Vamos pensar na psicomotricidade de um modo mais realístico aqui no momento. O pessoal tá colocando aqui vários comentários, muito obrigado, fico feliz aí com a presença de todos. Gente, para tudo, a Célia Godoy entrou, desculpa, hashtag sou fã, já participei de vários cursos, minha trajetória, minha carreira, muitas palestras, muitas atividades com ela no CESP, beijos pra Célia e beijo pra todo mundo, tá? Então vamos pensar na psicomotricidade como essa tríade. O que é essa tríade? Eu tenho a cognição, o emocional e o motor. E quando eu falo tríade, vamos pensar mesmo num triângulo de 3 pontas, onde em cada ponta eu tenho um desses itens, e é trabalhar, é avaliar, é olhar o contexto. Quando a gente fala em psicomotricidade, as pessoas pensam muito em motor, em corpo, em movimento, claro, é isso também. Mas não é só isso. Não é só motor, não é só movimento, não é só corpo. É essa cognição, tá? E é esse emocional. Então, os 3 juntos, é os 3 alinhados, é os 3 conectados, é os 3 trabalhando de uma forma única para ter um contexto, para ter uma realização, tá? Quando a gente fala dessa psicomotricidade, a gente está falando o quê? De ontogênese e filogênese. Tá bom? O que são essas palavras aí, Valéria? Ontogênese é a ciência que estuda a evolução do ser humano. Então eu vou estudar, eu vou acompanhar, eu vou manter esse contexto da tríade desde quando essa criança está dentro do ventre da mãe sendo gerada até o fim da vida dela. Por isso que como psicomotricista, aqui a gente vai falar da importância da estimulação que começa na primeira infância, mas ela acontece, essa estimulação para o ser humano desde quando ele está na barriga lá até uma terceira idade, até um idoso. Por isso que o psicomotricista trabalha com todas as faixas etárias, com todos os contextos dessa estimulação, dessa evolução, desse crescimento, tá? E a gente está falando também da filogênese, que estuda a evolução da espécie. Porque vamos pensar, a gente já nasceu andando? Não. Né? Foi uma evolução, foi uma coisa que foi necessária de acordo com o meio, com a necessidade de mudar, de evoluir, de crescer. Então a gente também trabalha nesses 2 contextos, tá? Outra informação importante aqui pra gente iniciar a nossa conversa, quando a gente fala de psicomotricidade, quando a gente fala nessa tríade, essa tríade, além de ser motor,
a cognição e o emocional, tá? Como eu posso colocar isso de uma forma para ficar mais claro para vocês? Porque essa tríade é o pilar da psicomotricidade. Como eu posso dar outro nome para isso, tá? Esse emocional é o querer fazer, tá? Esse motor é o poder fazer, porque eu posso andar, eu posso subir, eu posso correr, eu posso me mexer, tá? E esse cognitivo é o saber fazer, porque eu posso aprender. Eu aprendo a fazer. Tá? Então isso é que a gente pode ter claro quando a gente pensa em psicomotricidade, quando a gente pensa na importância disso. E por que hoje eu vou focar essa estimulação na primeira infância? Vamos pensar num prédio. Vou construir um prédio. O que esse prédio precisa? De base, de alicerce. Se ele não tem base, se ele não tem alicerce, o que vai acontecer? Ele vai cair. Ou eu vou construir só um primeiro andar e depois eu não vou conseguir construir mais. Né? Ou ele vou até construindo, mas em algum momento ele vai ter rachaduras, ele vai ter problemas, ele vai ter quedas. Claro que vamos voltar, né, aqui para o nosso olhar no desenvolvimento humano, no crescimento de uma criança, ou até mesmo, acho que muito relacionado hoje ao mundo escolar. E quando a gente traz aí algumas questões, sempre acabam reverberando na escola, na dificuldade de aprendizagem ou de alguma coisa. Tem rachaduras? Tem, mas o quanto eu quero que tenha de rachaduras? Onde eu quero que tenha? E qual é a diferença quando eu tenho uma base bem alicerçada? Que qualquer coisa que aconteça futuramente, porque pode acontecer, eu não estou dizendo que ter um bom estímulo, ter uma boa base na primeira infância vai evitar de existir alguma coisa, mas vai ser menor. Vai ser de um outro jeito, de uma outra forma e com maior possibilidade de reorganizar, de recolocar ou de refazer. Diferente se eu não tenho uma base bem estruturada, né, bem alicerçada, com materiais de qualidade, isso pode cair. Eu não vou conseguir, às vezes, passar nem do primeiro andar. Ou se conseguir construir, se isso for muito rápido, né, não dando, vai chegar uma hora que ele vai desmoronar. E não é isso que a gente quer. Quando a gente fala de um processo de evolução, de crescimento desse indivíduo, a gente quer que ele cresça com qualidade, né? E que ele tenha destreza, que ele tenha ritmo, que ele tenha capacidade de desenvolver tudo aquilo que ele precisa. Por isso que a primeira infância, aí até os 6 anos de idade, né, que seria a educação infantil, e hoje vamos pensar no primeiro ano do ensino fundamental, é tão importante, tá? Por isso que estimular é necessário. Aí vocês podem pensar, mas olha, eu estimulo. Né? Meu filho, meu aluno, meu paciente, ele vai para a escola, ele tem contato com outras crianças, eu brinco, eu corro. Mas você tem um objetivo nesse estimular? Você tem um olhar? Você está proporcionando todas as ferramentas e todas as formas para que haja essa socialização, essa interação, para que haja esse estímulo com essa criança? Então, quando a gente pensa no que a gente está fazendo, né? Quando a gente tem um objetivo claro, isso fica melhor, isso fica mais amplo. Como eu disse, a gente vai aqui citar algumas atividades que você vai pensar, mas eu já faço isso. Mas vamos trazer então para o mundo do real, esse estimular para uma realidade prática, o brincar, o lúdico. Estar em estado de ludicidade. Eu adoro essa frase. Porque quando a criança está em estado de ludicidade, quando ela está ali brincando no simbólico, ela está sendo estimulada, ela está tendo uma interação, mas você também está observando a resposta dela àquele estímulo, aquele material, aquela brincadeira. E muito mais que isso, juntando essa ludicidade com a psicomotricidade, qual que é a melhor ferramenta que a gente tem para trabalhar com essa criança? Ou esse indivíduo, tá? Porque independente da faixa etária ou de quando você está estimulando aí, apesar do nosso foco ser a primeira infância, mas qual que é a melhor ferramenta? Você não precisa comprar, você não precisa fazer, você só que você tem ali, que você pode ter como a maior, a melhor. Você não precisa usar só ela, você pode agregar outras coisas a ela. Mas que dentro da psicomotricidade, dentro aqui dessa tríade que a gente acabou de falar, é a primeira coisa que a gente precisa ter claro para poder estimular essa criança. E acho que esse é o primeiro objetivo que a gente pode conversar. Alguém se arrisca aí nos comentários a colocar alguma coisa de qual que é esse primeiro? Tá? Que todo mundo tem, gente. Todo mundo. A gente está falando de motricidade. A gente acabou de falar que os pilares da motricidade é o quê? Cognição, emocional e esse movimento. O que seria esse item aí
que todo mundo tem, que a gente pode usar. Alguém colocou o tônus também, mas o tônus age onde? Ariane, é isso, Ariane? Desculpa, não sei se eu li certo, tá? Ariane, onde esse tônus acontece? O tônus é a primeira base psicomotora que a criança desenvolve, que o indivíduo desenvolve. Perfeito. Sem tônus a gente não faz nada, né? Se eu tô sentada aqui nessa cadeira conversando com vocês via celular, porque eu tenho tônus. Mas esse tônus age onde? Onde esse tônus tá? No corpo. Quando a gente fala de estimular, eu vou trabalhar com este corpo. É claro que eu posso trazer outros materiais estruturados ou desestruturados, né? Mas às vezes o nosso objetivo, a nossa questão, às vezes com uma criança, principalmente na primeira infância, o que eu posso comprar? Qual material eu posso usar? Claro que o material é muito válido. Esse material é sim uma ferramenta e um suporte. Mas a primeira coisa, o primeiro material que você vai usar é o quê? Esse corpo. É o próprio indivíduo, é a própria criança, né? Quando a gente fala desse motriz, desse movimento, o movimento acontece onde? Com o corpo. Eu me mexo, eu levanto, né? Eu levanto o braço, eu viro a cabeça, eu mexo pra lá, eu mexo pra cá. Vamos pegar as músicas infantis. Vamos lá. Bora pegar as musiquinhas infantis. Eu brinco sem fazer propaganda, né? A musiquinha da Xuxa. Cabeça, ombro, joelho e pé. Ela só não é perfeita porque ela não fala todas as partes do corpo. Mas quando essa criança canta, se mexe, tem um movimento, tem um ritmo, tá trabalhando esse tônus, tá trabalhando um equilíbrio dinâmico, né? Porque para se mexer, ela precisa equilibrar, tá, gente? Quando a gente fala de equilíbrio, a gente fala de equilíbrio estático e dinâmico. Então, parada, estátua, né? Eu tenho equilíbrio. E pra me mexer eu também tenho, porque eu tenho que me mexer sem cair. Então vamos lá, né? Tudo bem que eu não tô vendo vocês que estão me vendo, mas eu vou acreditar que vocês estão cantando, dançando junto comigo. Então quando eu venho, cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E aí eu vou pondo o nome, eu vou colocando a mão, eu vou sentindo. Então eu estou nomeando as partes do meu corpo. Estou tocando as partes do meu corpo. Estou sabendo a posição que elas ficam. Porque quando a gente fala de noção corporal, imagem corporal, que também são bases motoras que precisam ser estimulados, é eu saber quais são as partes do meu corpo, onde elas ficam, para que elas servem. Por isso que eu brinco que a questão da música da Xuxa é que ela não tem as outras partes. Mas pra iniciar, você começa com a música da Xuxa, depois você pode vir com a música da boneca de lata. Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão. Ou minha boneca de lata bateu o cotovelo no chão. E aí você vai nomeando, mostrando. Claro que essa criança, num primeiro momento, eu não vou querer que ela faça uma diferença aí entre braço, antebraço, né? Você vem com braço, perna, e conforme a faixa etária, conforme o estímulo e a necessidade de você aumentar isso, você vai planejando e você vai estruturando com essa criança. Eu não gosto da boneca de lata nem na música da Xuxa. Seu mestre mandou fazer o quê? Colocar a mão na parte do corpo, fazer uma posição, fazer uma careta. Quando a gente fala de noção corporal, imagem corporal, em que eu estou trabalhando as partes do corpo, onde fica, para que serve e como eu me movimento, né? Tô falando de psicomotricidade, tô falando da tríade novamente. Então, com o movimento que eu vou aprender. Então, eu tô me mexendo. Olha, seu mestre mandou colocar o dedo no nariz e fazer uma careta. Olha como minha boca me mexe. Olha os músculos do meu rosto. Como eu tô sentindo isso. Eu tô internalizando. Eu estou vivenciando. E quando eu vivencio, eu internalizo. Quando eu internalizo, eu guardo mais, eu absorvo mais, né? E esta informação vai para o meu cérebro de uma forma diferente. Quando a gente capta os estímulos externos e vem aí internamente para o nosso corpo, vão para o sistema nervoso central, que manda mensagem para o cérebro, esse cérebro responde a qual movimento eu vou fazer. Nossa, o que é tudo isso? Aprendi, olha como funcionou. Meu corpo se movimentou, meu corpo internalizou, meu corpo captou, e eu estimulei de uma forma muito simples, com uma simples brincadeira. E vou muito além disso, tá? Com esta brincadeira. Não só com uma criança maior, não só com uma criança que já entenda quais são as partes do corpo. Por que não fazer isso com um bebê ou com uma criança de 1, 2 anos, onde eu estou cantando, que ele ainda não tem claro ainda essa noção corporal, mas ele tem uma imitação.
Ele tem uma representação. E ele pode ser capaz de brincar comigo enquanto eu canto na frente dele e põe o seu mestre mandou e vou me mexendo e vou pondo a mão da cabeça. E por mais que ele esteja sentado na minha frente e não se mova tanto quanto eu, porque ele ainda não tem tônus, porque ele ainda não tem uma estrutura motora para isso, mas ele também está aprendendo. Ele também está sendo estimulado, também está criando repertório, também está criando uma base para que o prédio dele seja muito bem construído. Percebem aonde eu quero chegar e do que a gente está falando? E a importância de algumas atividades a serem estimuladas, tá? E como isso pode ser. Por isso que eu tenho que ter um objetivo. Por isso que eu tenho que saber o que eu quero ajudar, aprimorar com esta criança. O que eu quero que ela evolua, o que eu quero estimular psicomotoramente. Tá? Qual é o meu objetivo da utilização do corpo dela? Um outro exemplo aqui muito bacana que eu acho que entra, aqui ninguém perguntou, mas as pessoas perguntam muito, essa criança quando está numa fase do andar, por exemplo. Ah, mas criança X, filho, aluno, que for, estava sentado lá na sala, no quarto, no chão, brinquedo, de repente, né, vagarosamente, ele foi apoiando a mão, ficou em pé e veio o primeiro interesse por esse andar, por essa marcha, mesmo que ainda não estruturada, do que pelo engatinhar. E agora? O que eu faço? Primeiro, vamos voltar. Essa criança está seguindo um modelo. Ele vê as pessoas andarem, né? Ele tá vendo. Mesmo porque, gente, vamos pensar só um pouquinho. Se não tem outras crianças em casa da mesma idade, né? Não tem uma escola, não tem ali aquele estímulo. Ele tá vendo alguém engatinhar junto com ele? No máximo aí, se tiver um bicho, ele vê um cachorro nessa posição de apoio em que traz essa ideia do engatinhar. Ok, o que eu vou fazer? Ah, e agora? O que eu faço? Vamos brincar de novo. Vamos brincar, vamos rolar, vamos rastejar. Deitar no colchão e rolar lá pra cá. Vou colocar um brinquedo que ele gosta. Aí sim eu posso agregar, por exemplo, algum objeto, algum brinquedo, alguma coisa onde ele precisa pegar. E para pegar isso ele vai engatinhar. Ele vai fazer outras posições. Ele vai trabalhar outras posturas. Novamente a brincadeira, a ludicidade, o movimento vem me trazer aí toda uma estrutura. E mais uma vez, onde eu encaixo isso na tríade? O corpo dele que vai se movimentar é o motriz. O emocional é a conexão e o vínculo que ele tem com essa pessoa que vai brincar com ele. Essa interação, esse carinho, essa aproximação emocional. E ele vai querer participar daquilo. Ah, é minha mãe. Ah, é minha tia. Ah, é minha irmã. Ah, é minha professora. Ah, é minha terapeuta. Mas é alguém que eu gosto e que eu quero que brinque comigo. Eu vou interagir com este outro. E a cognição. Porque ele vai aprender a fazer ali uma coisa que ele não fazia. Então, vocês percebem a importância do estimular. E quando eu venho, por exemplo, com esse engatinhar, aqui eu estou dando um exemplo para vocês de uma criança na primeira infância, onde está nesse processo de construção, vou também para esse mesmo exemplo, para uma criança de 5, 6 anos, vamos lá um pouquinho no primeiro ano, essa criança que já está numa fase, por exemplo, de um uso de um caderno, de uso de uma carteira, onde a falta desse estímulo lá atrás vem mostrando que ele tem questões de noção espacial, lateralidade que estão comprometidas. Porque quando eu desenvolvo esse corpo com essas posturas diferentes, com esses estímulos diferentes, eu estou trabalhando também noção espacial, noção de lateralidade. Vamos fazer um adendo aqui bem rápido, né? Vamos para a escola, que tem toda essa preocupação da escrita, da linha. O que é um movimento de escrita? Eu não tenho uma direção, eu não tenho um sentido, uma posição, um movimento. Eu não tenho um tamanho de letra, eu não tenho um tamanho de linha, eu não tenho um tamanho de folha. Além do tônus, né, para segurar esse objeto aqui onde eu estou usando de riscador, além da minha praxia fina manual para segurar, mas antes dessa praxia fina, antes, né, de tudo isso também, eu tenho esse tônus, que é a força com que ele vai usar isso para fazer esse movimento, mas eu tenho uma noção espacial, eu tenho uma lateralidade. Será que essas habilidades foram estimuladas anteriormente? Essa criança tem uma maturação corporal para poder dar conta de tudo isso? Vocês já pararam para pensar que às vezes uma dificuldade de escrita, uma dificuldade de tamanho, de uso de caderno, de um indivíduo maior, de um do mais velho? Quem não conhece aí um adulto que não escreve com letra cursiva? Ou quem não conhece um adulto que tem dificuldade de usar um caderno, uma linha, ele prefere a folha sem pauta? Ou quem não conhece alguém que tem dificuldade direita e esquerda, que precisa sempre ter uma referência,
Ai, a mão que eu escrevo, ai, a mão que eu não escrevo, a mão que está no relógio. Ou quem não conhece alguém que tem dificuldade de ver a hora no relógio de ponteiro, porque além da tabuada, a gente está trabalhando o quê? Horário, anti-horário. Isso não é lado? Isso não é lateralização? Será que esse indivíduo foi estimulado a entender que aqui no corpo dele ele tem frente, costas, o lado de lá, o lado de cá, o lado de cima e o lado de baixo? Primeiro eu entendo os lados, depois eu nomeio isso como direita, esquerda. E depois de nomear, entender o que é direita e esquerda, eu entendo qual é a minha predominância lateral, de mão, olho e pé. Então percebe a importância de algumas coisas que às vezes a gente não se antena. E aí não liga a dificuldades que vem lá na frente. Coisas básicas, que de repente até vocês estão se identificando com alguma coisa. Ah, eu tenho dificuldade de ir à esquerda. Ah, eu tenho dificuldade em utilizar o relógio ponteiro. Claro que a vida facilitou muitas coisas e até a necessidade, por exemplo, do relógio acabou se perdendo porque hoje você tem relógio digital, que facilita a sua vida. Poxa, legal. Mas e as outras coisas, né? E as outras necessidades? Quem é que derruba muita coisa no chão? Como é que eu organizo a minha mesa? Como é que eu organizo a minha casa? Como é que eu organizo a minha vida? Como é que eu organizo o meu corpo? Tá? Então, quando a gente fala de estimular, é oferecer para essa criança experiências que ao longo do caminho vão ajudar ela nas aquisições que ela precisa. Tá? Que ela vai receber de alguma forma, mas eu vou mais ainda trabalhar com ela para que ela tenha mais destreza, mais qualidade ao longo deste processo. E isso começa desde a menor idade e pode ir até quando esse indivíduo precisar. O ser humano precisa e deve ser estimulado. E quando a gente fala da primeira infância, que é o começo de tudo, que é a base, que é onde esse cérebro está muito mais ativo, onde as sinapses estão acontecendo de uma forma muito maior, onde essa capacidade é muito grande de aprendizado, mesmo que depois venha uma poda neural que vai reestruturar tudo, mas ainda assim há uma importância muito grande de se estimular esse indivíduo na primeira infância. É a base. Por isso que professor de educação infantil tinha que ser mais valorizado que o jogador de futebol e ganhar mais que deputado presidente. Porque o cara é responsável por algo muito gigantesco. E por isso que o próprio professor tem que ter muito claro isso, para ele saber como direcionar, como trabalhar, como ajudar esse indivíduo nessa evolução, nesse processo tão rico, tão importante. E aí eu vou muito mais além, não só esse professor dentro da sala de aula que trabalha, como essa família. Como você age, como você interage, como você estimula esta criança dentro de casa. Porque a criança, quando ela está aí no começo, nessa primeira infância, quais são os dois meios sociais, tirando agora, né, por conta da pandemia, mas quais são os dois meios sociais que ela mais está presente? A família e a escola. Por isso também que muitas das dificuldades, aquelas rachaduras que eu brinquei do prédio, a gente vê aonde? Na escola. Porque é esse professor que passa mais tempo com essa criança, ou que proporciona mais atividades, né? Onde essa criança vai precisar colocar em prática os estímulos que ela recebeu. E aí ele percebe essas dificuldades. E aí ele percebe que fala, tem alguma coisa que não tá ornando. Gente, tô olhando pra lá porque eu tô de olho no relógio, tá? Porque se a gente não controlar, depois a live não fica salva. Então vocês percebem o quão é importante, o quão é necessário. Aí vocês podem falar pra mim, tá, Valéria, mas você não falou nada que eu já não sabia. Concordo. Mas você, e na prática? Você coloca isso na prática, né? A frase que diz que a teoria é linda, mas a prática é outra, acho que cabe muito aqui. A gente sabe da teoria, a gente sabe como funciona. E também sei que dentro da rotina do dia a dia, até no momento que estamos vivendo, a coisa não é tão fácil quanto parece. O pai tá trabalhando, o pai tem que limpar a casa, a mãe tem que fazer comida, tem outros filhos, tem outras crianças, tem outras pessoas, tem a aula online. Mas vamos pensar agora e vamos começar a falar um pouquinho do que a gente pode organizar dentro dessa casa, dentro dessa família, dentro dessa rotina que a gente vive agora, para estimular essa criança e ajudá-la, principalmente neste momento. Tá? Se a gente está falando de estímulo, se a gente está falando de base, se a gente está falando de primeira infância, de alicerce, o que será que esse momento que a gente vive vai causar nessa base? Talvez as rachaduras venham um pouco antes.
Porque para essa criança que está neste processo de construção dessa base, desse alicerce, para futuramente subir esse prédio, ela já encontrou aqui um obstáculo grande. Como a gente pode ajudá-la a dar conta disso? Tá? Então eu trouxe aqui, vou falar agora um pouquinho, de algumas brincadeiras, de algumas atividades e até de alguns objetos. Eu trouxe muitas coisas físicas para mostrar para vocês, por quê? Apesar da gente começar a nossa conversa falando a questão do corpo, do quanto ele é importante, do quanto ele deve ser usado numa brincadeira de roda, num rolar, num engatinhar, num rastejar, mas o que a gente vive hoje é um pouquinho mais complicado, tá? Não sei como é a casa de cada um, se tem espaço, se não tem. Então a gente fala sobre as possibilidades de como a gente pode estruturar e reorganizar isso para nossa realidade. O importante é não deixar de estimular essa criança, não deixar de brincar com ela, não deixar de vivenciar com ela algumas experiências que vão ajudar, que vão agregar, que vão estruturar. E mais do que isso, que eu acho que vale a pena pensar, o quanto tudo isso vai amenizar ou ajudar essa criança no retorno para a rotina, porque uma hora isso tudo vai se organizar, mesmo que a gente não saiba quanto tempo isso vai levar, se é esse ano, se é o ano que vem, mas enfim, essa rotina escolar, essa rotina que essa criança tinha antes vai voltar. E como essa criança vai voltar? Para que ela não tenha uma perda de todo este processo, porque a gente está falando aí de desculpa o termo, mas para a gente entender, um buraco, né? Como se tivesse aberto aí uma dimensão em meio a todo este processo de desenvolvimento dela. O processo vinha vindo de um jeito, numa rotina, de uma forma linear, cumprindo e respeitando as etapas do desenvolvimento, as faixas etárias e os estímulos que essa criança precisava. De repente, algo se abriu no meio disso. E várias interferências, não necessariamente positivas, vieram compor este processo. E agora? Como que ficou isso? E mais do que isso, como vai ficar este corpo deste indivíduo quando este processo acabar? E quando essa criança tiver que retomar? Primeiro, eu acho que o melhor ponto não vai ser do mesmo jeito. E nem deve ser, né? Porque se o mundo está passando por tudo isso, é porque não estava dando certo do jeito que estava. Mas a capacidade dessa criança de se reestruturar, de se reorganizar corporalmente, mentalmente, e seguir em frente com essa estrutura que ela precisa, sem ter perdas significativas ou sem ter algumas rachaduras, como a gente disse no começo, que venham atrapalhar ela de uma forma muito grande. Não que ela não vai ter ou não que ela não possa ter, né? Porque aí a gente está trabalhando com vários distratores. Mas como a gente pode ajudar? Como a gente pode fazer isso de uma forma muito concreta, de uma forma muito lúdica e simples, para que essa criança aprenda, para que essa criança contextualize, para que essa criança brinque, para que essa criança consiga aí construir o seu processo. Tudo bem, gente? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Coloquem nos comentários. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vocês estão muito quietinhos. Mais gente entrando aí. Sejam bem-vindos, né? Vamos chegando. Acho que a primeira coisa que é válida a gente falar de estimulação, desse corpo. Alguém também começou falando do tônus, né? O tônus é a primeira base psicomotora, tá? Porque o tônus é o que vai dar a força, o que vai dar a estrutura interna para este corpo, para ele funcionar. Como eu consigo ficar em pé, me equilibrar, tá? É meu tônus. Como eu tô sentado na cadeira, como eu levanto, como eu me mexo. Esse diálogo entre o tônus e o corpo, ele acontece frequentemente. Se ele não acontecer, a gente não faz nada. Ele é essencial. Por isso que ele é o primeiro. Por isso que a criança lá, o bebezinho, tá lá no colo ou tá deitado de barriga para baixo, ele vai tentando bem devagar levantar a cabeça, depois, né, ele tenta se virar, porque como ele faz esse movimento aqui para se virar? Ai, gente, desculpem aqui, mas aqui eu tava dando aula, né, e a gente usei aqui a parede. Então, como é que ele vai virar? Como é que ele vai mensurar a força que ele tem que fazer, esse tônus, para poder virar, para poder levantar a cabeça, para poder mexer essa boca, para poder sentar, para poder rolar, para poder engatinhar, para poder rastejar, né? Para poder ficar em pé. Então é a primeira coisa, é a base, é o tônus. Para poder dar estrutura, porque a cabeça pesa. Por que essa criança, quando começa a andar e que ela levanta, a primeira coisa que vai para frente é a cabeça? Porque isso pesa. E ele precisa estruturar esse corpo de como
fortalecer isso para dar conta dessa cabeça numa posição que não vai atrapalhar. Então são processos. Por isso que os processos devem ser estimulados, mas não devem ser interrompidos. Ou se alguma coisa acontece, interrompe, de alguma forma a gente tem que reconectar essa criança ao que ele precisa. Por isso que eu dei o exemplo da criança que engatinha. Então eu vou brincar com essa criança para que ela engatinhe, para que ela role, para que ela fique sentada, para que esse corpo assuma todas as posturas que eu preciso dentro desse processo, para depois ele ficar em pé e sair andando. E aí, quando ele começa a andar, eu vou trabalhar, vou começar o quê? O que vem depois do tônus que é necessário? O equilíbrio. O equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. Porque parado eu preciso me equilibrar e para me mexer também. Eu tenho que ser capaz de ir e vir, de andar, de levantar, de subir, de descer, de pular, sem atrapalhar o outro, sem derrubar o que está à minha volta. Então são conexões que são necessárias e que precisam ser estimuladas. Tudo bem? Vamos dar continuidade aí nessa conversa, nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então tá bom. Primeiro exemplo que eu gosto muito de usar, vamos falar primeiro da questão do espaço, tá? Você tá lá na sua casa, no seu espaço que você tem, às vezes você fala, mas eu não tenho quintal, mas eu não tenho o espaço. Claro que um espaço maior, onde essa criança pode se movimentar mais, onde essa criança pode ser mais estimulada, é o ideal. Mas vamos trabalhar com o ideal e vamos trabalhar com a nossa realidade. Como você pode transformar o espaço da sua casa? Seja da sala, do quarto, da cozinha, onde for. Arrastando os móveis, tá? Ou se não dá para arrastar, tire apenas aquilo que possa machucar, porque a gente tem uma questão de segurança, né? Vamos tirar o que machuca essa criança, ou que ela pode derrubar, que pode cair, pode quebrar, e a partir daí você vai deixar ela brincar. A cama, vamos pensar. Cama de casal, tá? Se puder, você põe um colchão no chão, se você puder, você não coloca. Mas a cama de casal é algo grande para essa criança, para esse indivíduo. Vamos brincar de rolar em cima do colchão? Vamos brincar de pular em cima do colchão? Mesmo que seja de solteiro? Vamos brincar de dar cambalhota? De virar, eu falo com as crianças que eu vou fazer rocambole. Então coloco elas deitadas no colchão, no colchonete. Vamos fazer rocambole de chocolate. E aí finjo que estou colocando os ingredientes, porque eu vou tocando essa criança, né? Eu vou criando vínculo. Olha, o rocambole de chocolate. Vou colocar um pouco de chocolate na cabeça, na orelha. Mesmo que esta criança ainda não tenha uma faixa etária para falar ou para ter um entendimento tão claro, mas ela sabe que é o corpo dela, que eu estou tocando. E quando eu toco, eu falo, vou pôr na orelha, vou pôr na testa, vou colocar no olho, vou colocar na boca, na barriga, no braço, na perna, no bumbum, no pé. E aí eu vou apertando, né? Quando a gente fala de sentir, de identificar, de trabalhar, além dessa criança também perceber, é tátil, né, gente? É o toque, é o sensorial. Ela tá sentindo a pressão que eu tô fazendo. E eu vou tocar de um jeito sem machucar, mas para que ela sinta onde eu estou colocando. Tô colocando no ombro, na barriga, no queixo. E aí onde você quiser. E depois eu vou ajudar essa criança com as minhas mãos a rolar pelo colchão. E como que enrola o rocambole? Já coloquei os ingredientes, já apertei essa massa, já preparei essa massa. Agora eu vou rolar com essa... Deixa eu pegar aqui com o meu bonequinho. Olha, gente, tem um bonequinho. Então eu apertei, eu coloquei, eu pontuei onde isso quis. Coloquei essa criança deitada. E aí, com o apoio aqui das minhas duas mãos, eu vou ajudar essa criança a rolar. Então ela vai para lá. Ela vem para cá, ela vai para a frente, ela volta para trás. Claro que no primeiro momento, mesmo com ajuda, ela vai virar, ela vai sair do colchão. Por isso que primeiro você ajuda e depois você deixa que essa criança faça sozinho. Você pode pedir para a criança, porque for melhor dela, ou que ela coloque aqui as duas mãos, né? Aqui, ou que ela estique os braços, e coloque pra fora, e aí de uma forma que fique mais confortável. Vamos lá! E olha o rocambole, ele foi, o rocambole voltou. Foi um rocambole de chocolate, agora é um rocambole de morango. Vamos fazer uma associação, maior aí. Vamos voltar lá na escola e no caderno. O que é esse colchão? O que é esse colchonete? O que é um chão? Ele é um limite, né? Porque gera mais ou menos aí, é como se eu tivesse uma linha aqui e uma linha aqui. É como se a criança estivesse escrevendo na linha do caderno, sabendo onde começa, onde termina, e que esse corpo tem que respeitar o espaço que ela tem. Então a ideia é que depois de algumas vezes ela consiga ir e vir sem sair, sem, né,
respeitando o limite. Então, eu tenho noção corporal, eu tenho noção espacial, eu tenho lateralidade, né? Porque tem lados, vai pra lá, vem pra cá. Depois você pode falar, olha, esse lado daqui é o lado de cima do colchão, esse é o lado de baixo. E aí você vai dando referências e vai dando suporte de acordo com a faixa etária dessa criança e do seu objetivo. Porque no seu primeiro momento você queria só rolar. Depois você queria dar nomes, depois você queria que ela respeitasse o limite. Então olha quanta coisa a gente está desenvolvendo com o corpo dessa criança. Ele está internalizando, ele está vivenciando, tá? Dependendo também aí da faixa etária, depois você poderia dar uma folha para essa criança desenhar, fazer alguma coisa. Eu gosto muito em consultório, sempre que a gente faz uma atividade, que essa criança registre a atividade que a gente fez. O desenho é um registro, muito antes da escrita. Então vamos desenhar o que a gente fez? O que tinha lá? E você trabalha aqui, você tem um planejamento, você tem uma organização. Então primeiro ela vivenciou no corpo, depois ela foi para o papel, depois ela foi para a folha, ela planejou e estruturou tudo aquilo que ela fez. Então olha quanta coisa bacana eu tô fazendo. Isso é uma coisa que dá para fazer em casa. Um jornal, com revista, com papel, desenhar na parede. Gente, isso aqui, ó, azulejo, parede da cozinha, é um ótimo riscador. Você usa tinta, você usa o que você quiser. Depois você passa um pano, sai. Canetinha, tá? E não necessariamente uma coisa muito legal, usa água. Um pincel com água, mas eu não quero sujar. Um pincel com água. Por quê? A gente tá falando de corpo, de movimento. Então, se essa criança pegou aqui, ó. Tem aqui, ó. Essa criança pegou um pincel, molhou. Tô sem água aqui, tá? Mas ele molhou na água e desenhou. Eu desenhei o colchão. Ele não está visualizando, mas ele está criando uma imagem interna. E ele está fazendo um movimento. Mesmo que dentro da faixa etária dele, o nosso objetivo desse movimento não é essa praxia fina, ainda adequada, porque essa criança, de repente, não tem faixa etária para isso, tá? Mesmo que essa criança ainda tenha uma pega palmar. Mas olha só, essa criança está em pé, diante da parede, fazendo um movimento. Olha o diálogo tônico de novo. Olha esse corpo. Olha essa postura. Olha esse equilíbrio. Tá? A fixação, registrar, é a melhor forma da gente fechar esse ciclo. Por isso que quando a gente fala da escola, da questão do corpo, você não vai fazer só o corpo nem só o caderno, mas em algum momento, se antes de você dar um livro, uma apostila, alguma coisa, vivencia. E aí depois ele registra, seja com desenho, seja com uma escrita, seja fazendo atividade. Então, sei lá, você trabalhou com a criança, direita, esquerda. Vamos supor que você já está numa fase de nomear. E aí você brinca primeiro com uma atividade onde pra porta, pra lá, pra cá. E aí depois na folha você explica o que é direita e esquerda. Você fala, olha gente, agora vocês vão pintar o que tá na mão direita do boneco ou na mão esquerda. Eu registrei. Este é o processo. Tá? Esse que é o legal. E você colocou esse corpo em movimento. Você criou aí tudo que a gente precisava dentro da tríade. Para poder dar um estímulo psicomotor para essa criança. Por isso que quando eu comecei perguntando se as pessoas tinham noção do que era motricidade, psicomotricidade, porque não é só o corpo. É este corpo, é este movimento junto com outras coisas. Hoje a gente tem inúmeros materiais que você pode usar em casa, porque às vezes você tem tanta coisa, tanto material que você comprou, que você tem, que você não usa mais, e que aí você não... Por isso que eu falei, ter claro o objetivo. Como eu vou estimular isso? Outra coisa legal que a gente tem em casa, onde você vai trabalhar... e detalhes, só um adendo muito importante, tá? Como eu disse, hoje eu ia focar em materiais, porque a gente tá falando de dar estímulos em casa, tá? Claro que esse corpo vai trabalhar, mas sempre agregado a um objeto. E o que é legal? A forma com que você coloca isso pra criança, tá? Primeiro você convida ela pra brincar, ok? E segundo, muda, que por menor que seja a mudança que você faça, você tá estruturando, estimulando outras coisas. Assim como eu falei aqui, que ele veio aqui desenhar com a água, ou na parede, em pé, ele podia desenhar no chão, deitado, ou desenhar de barriga para cima embaixo da mesa. Você está mudando, estimulando esse diálogo tônico, você está mudando este movimento corporal, você está mudando o equilíbrio que ele precisa, porque em pé é de um jeito, deitado é de outro, sentado é de outro. E às vezes essa criança fica muito tempo sentada. O sentado também exige muita coisa, mas os excessos não são legais. A gente precisa trabalhar a variedade disso. Uma outra coisa legal que eu gosto, ó, o que eu tenho aqui, então? Peguei uma bacia, peraí que eu vou mostrar pra vocês, tá? Uma bacia simples, ó.
Vamos pensar na rotina. Lembra que eu falei de expectativa, realidade? Mãe está na cozinha fazendo comida. E a criança tá lá. Mãe, dá uma bacia pra ela. Dá um fouet, uma colher, tá? Clara de ovo. Alguém já bateu clara de ovo? Tá, faz sujeira, né, gente? Vocês também estão querendo muito. Mas põe um ovo que for, pega uma bacia maior, onde essa criança tem que segurar. Eu vou fazer aqui só pra vocês verem, tá? Não vai virar desse jeito. Você pode pôr essa criança sentada no chão, a bacia entre as pernas dela. Se a criança é muito pequena, se você puder, bate antes essa clara de ovo, dá sua clara de ovo pra ela já batida, pra ela mexer, pra ela segurar. Ó, coloca brinquedos, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqueles de brinquedos de massinha. Põe brinquedos nesse meio, onde ela pode pescar, por exemplo, com uma peneira, onde ela pode só explorar com a mão, tá? E aí ela vai mexendo, e quando você tá ali na cozinha, lavando louça, fazendo comida, ela também tá achando que ela tá te ajudando, ela também tá achando que ela tá fazendo. Olha lá a tríade de novo. Cognição, que eu vou aprender. Motriz, esse meu corpo em movimento. E emocional, eu tô ajudando a minha mãe a fazer alguma coisa. Olha a psicomotricidade se fechando de novo. E ela tá ali num diálogo tônico, numa questão corporal, num equilíbrio. Ela pode estar sentada na cadeira, pode estar sentada no chão, num banquinho, pode estar em pé, de repente a sua pia é grande, proporciona isso. Põe ela em pé, num banquinho do seu lado, quando você tá na pia lavando louça. Gente, dá uma bacia com água morna. Vamos trabalhar um pouquinho esse sensorial, tá? O que eu gosto além da água morna? Não tô fazendo propaganda, deixa eu virar a marca. Sabão de coco. Por que o sabão de coco? Porque ele tem um cheiro forte. Então vamos estimular também, pelos canais do sentido, né? Fato, olfato, paladar, né? Audição, o tátil. Então essa criança não precisa ser uma água morna, uma água quente, mas uma água morna onde ela vai sentir a diferença. O sabão faz bolhas. Então dá uma esponjinha, dá alguma coisa pra ela, põe um pouquinho de sabão, não precisa ser o sabão de coco, eu falo por causa do cheiro, é um cheiro forte. Então acho que ajuda a estimular mais. Onde essa criança vai pôr a mão ali. E olha esse equilíbrio, olha esse diálogo tônico, ela tá ali no banquinho, ela tem que se equilibrar sem cair, sem derrubar, ou uma cadeira. Claro que você vai pensar sempre na segurança da sua casa e do seu filho, tá? Mas o estimular é o vivenciar, é o aprender. Essa criança precisa vivenciar, essa criança precisa fazer, ela precisa interagir. Estamos vivendo na pandemia. O que a gente mais faz hoje? Álcool, limpa. Borrifador. Gente, já usava borrifador muito antes. Muito antes. Aqui, ó. Eu posso segurar com uma mão, eu posso segurar com as duas mãos. Aqui pode ter, por exemplo, uma água com sal, tá? Onde você espirra no gelo e ele derrete. E no meio desse gelo pode ter um brinquedo, pode ter uma bolinha de gel, pode ter alguma coisa para essa criança. Enquanto você tá lá na pia, ele vai espirrando, ele vai apertando. Tá? Pode ter água diluída com tinta. Mas essa criança de você forra algum lugar com jornal, o chão, papel pardo, um tecido. Gente, um tecido velho, um lençol velho, um chão que depois você passa pano e sai. E essa criança tá ali, ó, explorando, vivenciando, trabalhando e interagindo com você. Olha novamente a nossa tríade acontecendo. Corpo, né, motriz, cognição e emocional. Olha que bacana. E coisa simples, tá? Como eu falei, eu ia trazer coisas que vocês têm em casa. Outra coisa bacana que eu gosto muito de usar com a criança, ó. Isso é um pegador de salada, daqueles mais antigos, né? Tem um mais legais que parecem tesoura. Eu não achei o meu, acho que tá no consultório. Tem um pegador de salada de plástico, ele tem até a haste dele que a criança põe a mão. E aqui ele vai usar as duas mãos, ele vai usar uma mão só. Ele pode pegar objeto, pode pegar grãos. Você poderia, por exemplo, fazer um caminho, uma linha no chão de brinquedos pequenos, onde essa criança ia ter que ir pegando e colocando dentro do balde de uma bacia. Foi o que eu falei, pensa em como você quer estruturar isso, como ele pode fazer isso. Agora você vai fazer em pé, agora você vai fazer sentado e rastejando o bumbum, agora você vai fazer pulando. Uma mesma brincadeira, um mesmo material vai te proporcionar inúmeras coisas. O que você precisa ter claro é o seu objetivo. O que eu quero estimular? O que eu quero fazer? O que eu preciso neste momento, diante de tudo que eu sei da estrutura dessa minha criança, do desenvolvimento infantil? O que ele precisa de mais qualidade, de mais destreza, de mais ritmo para poder ajudá-lo? Uma coisa bacana isso aqui, ó, gente, é guache.
Poderia ser um esmalte, poderia ser o que for. Eu falei, dá trabalho, suja, mas depois você tira e sai. Eu faço muito com meus alunos. Ele parece, ó, é um pincelzinho. Ele lembra muito aquele branquinho da nossa época, um lick paper, né, ó. Pinta a unha. Pinta a unha da criança, deixa a criança pintar a sua unha. Isso é guache, gente. Isso aqui é guache. Não tem guache? Poderia também ser um esmalte, depois tira. Pinta a unha dele, deixa ele pintar a sua unha. Tem anéis em casa? Põe anel no dedo dele. Deixa ele colocar no seu. Alguma coisa que lembre um anel, um círculo, onde ele possa pôr e tirar. Olha o toque, né? Olha esse contato, olha essa interação, olha este movimento. Seja com a mãe, com o pai, com o irmão, com o que for. Então, o olhar. Quando a gente muda o olhar, quando a gente muda os objetivos, a gente consegue estruturar e fazer. Eu gosto muito disso aqui. É uma bolinha de colocar roupa para lavar na máquina. Principalmente para trabalhar com os pequenos, com os bebês, né, com os menores. Tá? O que eu gosto de fazer com isso aqui? Então, ó, eu dou ela fechada. Aqui eu tenho fitas de cetim. Mas poderia ser meia fina, poderia ser retalhos de tecido, ó. Onde eu coloco dentro, eu fecho. E detalhe, quando eu uso esse consultório com os meus pequenos, primeiro eu coloco isso no chão, porque ele é uma bola que ela rola. É que eu amassei, o meu não tá fechando. E aí eu vou rolando com ele, puxando. E ele vai vindo, ó, alguém colocou aqui muitas coisas que tem em casa e deixado de lado. Isso mesmo. Gente, dá uma olhada. Eu tô dando aqui alguns exemplos. Você pode não ter o que eu tô te mostrando, mas quando você tem ideias, um olhar diferente, um objetivo, você pensa, eu não tenho isso aqui, mas eu tenho uma outra coisa. O próprio fouet também dá pra usar pra colocar coisa dentro. E aí, ó, ele tem que puxar. Então é colorido, né? Chama atenção, ó. Os buracos são grandes, ele vai puxar. Eu posso colocar de um jeito mais distante para ele rastejar e pegar. Eu não preciso dar na mão dessa criança. Eu posso dar aberto, eu posso dar fechado. Se essa criança já consegue, eu ponho ele aberto e essa criança vai colocar os tecidos aqui dentro. Então planeja, estrutura. Né? Eu brinco muito que criança é como se fosse Pokémon, tem que evoluir, é um videogame, tá na fase, mas para evoluir a gente vai mudando as fases, a gente vai mudando os estímulos, e aí essa criança vai criando uma destreza, uma qualidade do que ela tá construindo, do que ela tá desenvolvendo. Esse é que tá o segredo. Muda o seu olhar, muda a sua cabeça. Também não estou dizendo que se você tem brinquedos prontos, comprados, tem vários brinquedos, gente, maravilhosos, super estruturados, que você pode usar. Tá? Aqui eu tô dando ideias pensando na praticidade que você tem em casa. Mas você tem um jogo, tem um brinquedo, muda a regra. Como que eu posso usar aquele jogo? Meu filho tem um quebra-cabeça que tem peça assim. Eu não posso montar ao contrário? Quebra-cabeça são peças de encaixes, ok? O quebra-cabeça por si só, o objetivo dele é montar uma figura. Mas por que eu não posso pegar essas peças e simplesmente trabalhar o encaixar e tentar montar uma outra coisa, uma outra dimensão, reconstruir, refazer, reconectar, redirecionar? Isso também é um estímulo. Hoje nós vamos brincar de quebra-cabeça, mas a gente vai fazer diferente. O quebra-cabeça é de um bosque. Em vez de montar um bosque, a gente vai montar uma coisa muito maluca. E aí você reestrutura, você faz. Tá? Adesivos, figurinhas, aqui que eu mostrei pra vocês são bolinhas, você tira, cola, então aqui eu fiz como se fosse um caderno de caligrafia, onde eu fui colando, ó, fazendo um movimento, fazendo uma sequência, depois eu passo o dedo, cola pra cima, cola pra baixo. Poderiam ser adesivos também desses, ó, de personagens, de carinhas, de letras, de números. Vê o que você tem. Não tem adesivo, não tenho nada, gente, aqui, ó. Todo ser humano que se preze, né? Porque hoje em dia é uma coisa muito utilizada. Tem o quê? Post-it. Post-it gruda, né, galera? Post-it gruda. Post-it gruda na parede. Post-it gruda. Ui, meu caiu aqui, minha unha tá. Post-it gruda na unha. Poderia ser uma fita crepe, ó. Fita crepe. Onde eu vou tirar os pedaços e vou dar pra essa criança colar, durex colorido, durex comum. Então percebem quantas coisas? Vamos mudar esse olhar. Como que eu posso estimular? Como que eu posso fazer? Como eu posso interagir? Como eu posso ajudar e proporcionar momentos e materiais
onde eu vou estimular essa criança. Claro que, como eu disse no começo, até sem material. Vamos cantar, vamos pular, vamos dançar, vamos colocar música. Vamos brincar, mesmo que seja só você e essa criança. Às vezes as pessoas se questionam muito. Ah, mas brincadeiras de rodas precisa de mais gente ou de mais crianças. Tem bichinho de pelúcia? Não tem almofada? Vamos brincar de corre-cutia? Vamos brincar de pato, ganso? Faz uma roda na sala. Eu, a criança, as almofadas, os brinquedos, os personagens, os bonecos de ação, os carrinhos. Então vamos aproveitar mais uma vez esse objeto de um outro jeito. O cachorro, o gato, o periquito, o sofá. A questão é este corpo em movimento sendo estimulado. Se eu faço uma roda, mesmo que nessa roda só tenha eu e essa criança levantou para rodar, tem almofada, mas ele vai rodar, ele vai de lá para cá, pato, 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 ganso. Ou ele vai cantar junto comigo, corre, cutia, na casa da tia. Olha esse movimento desassociado, ele tá andando, ele tá batendo palma, ele tá cantando, olha quanta coisa eu estou estimulando. Mesmo que de repente eu cante mais que ele. Mas olha essa interação, olha este movimento, olha mais uma vez a tríade psicomotora se fazendo presente. Ah, agora a gente vai fazer diferente, a gente vai rodar ao contrário. Agora, em vez de rodar, você tem que cantar corre-cutia pulando. Enfim, você transforma. Você convida essa criança a interagir com você de outras formas. O estimular é proporcionar experiências que vão agregar e vão ajudar essa criança a melhorar a sua destreza e a qualidade das coisas que ela faz, daquilo que ela vai adquirir ao longo do processo de desenvolvimento. Então, pequenas mudanças. Hoje nós, vamos por mais simples ainda, gente, para vocês verem como é fácil. Hoje a gente vai almoçar. E hoje, na hora do almoço, tá? Vamos sentar na mesa para almoçar, pode fazer um piquenique diferente. Mas hoje, ao invés da toalha da mesa, eu vou pegar os blocos de letrinha, vou fazer um jogo americano e vou colocar meu prato em cima. Essa criança tá comendo e tá vendo a letra, o número, tá passando o dedo, ela vai explorar e ela tá se alimentando. Coisa simples. Diferente. Hoje nós vamos sentar, hoje eu vou pôr a toalha da mesa no chão da sala, né? Ele organizou aquela sala ali e a gente vai fazer um piquenique na hora do almoço. E aqui essa criança sentou. Só o sentar, a postura diferente, já mais uma vez o diálogo tônico que ela tá tendo para comer, eu já tô dando um outro suporte, eu já tô dando uma outra experiência. Então, ter muito claro isso da importância, da necessidade de mudar esse olhar. E quando eu falo de mudar esse olhar, por isso que eu trouxe coisas práticas e diárias, porque você não precisa ser um especialista. Quando a gente fala de um especialista, como eu, psicomotor, eu estou falando de especialista que vai fazer uma avaliação de um contexto, de um processo, que vai trabalhar em consultório. É outra coisa. Eu estou falando de um estímulo totalmente natural, que vai só ajudar e agregar essa criança. Que pode ser feito em casa, que pode ser feito na casa da tia, da avó, do pai, da mãe, e que só vai ajudar e estruturar a rotina e o processo, principalmente nesse momento que a gente está vendo de pandemia. Tá? Atividades simples. Outra coisa aqui que eu trouxe para vocês que eu quero mostrar, isso aqui é um Tupperware, que parece um copo, poderia ser um copo de requeijão, um elástico, tá? E um pedacinho de tecido. Aqui eu tenho bolinha de isopor. Poderia ser papel picado, poderia ser canudo. Vamos trabalhar um pouquinho essa hora motricidade? Vamos trabalhar de uma outra forma, ó. Olha quanta coisa eu tô trabalhando com essa criança. Ele pode segurar com as duas mãos, ele pode segurar com uma mão só. Eu posso adequar isso de qualquer forma. Isso aqui pode ser papel picado, pode ser canudo picado, tá? Ah, eu não tenho esse tecido. Perfex. Só dá mais uma furadinha. Isso aqui é elástico, aquele elástico de dinheiro. Poderia ser um barbante amarrado. Vamos brincar, vamos cantar, vamos falar. Olha o meu microfone que a gente fez de cantar. Eu vou assoprar e depois eu vou falar abacaxi. Eu tô trabalhando, eu tô verbalizando, eu tô trabalhando essa hora motricidade, eu tô criando um repertório de fala, eu tô dando outra estrutura, tô trabalhando também tônus, porque ele vai segurar, ele vai pegar, ele pode estar sentado, ele pode estar em pé. Olha quanta coisa bacana a gente consegue fazer, realizar, quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho claro o que eu quero. Gente, eu enxerguei direito, são 10 para as 2, aí só um minutinho. Vai acabar nosso tempo. Preciso, senão vai cair a live e eu não vou conseguir salvar. Falta 1 minuto. Gente, eu espero realmente que eu tenha agregado, que vocês tenham gostado.
Beijos no coração. Deixem comentários lá no canal do Ciesp. Sigam a minha página, psicomotricista Valéria Priscila. E mandem direct, mandem mensagens pra gente poder conversar mais, trocar mais. A conversa foi tão boa que eu nem vi a hora passar. Gratidão ao Ciesp, a Regina e a todos vocês. Beijo, gente. Bom dia.